para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Glória a Jesus, pois somos sempre constrangidos pelo seu imenso amor, trabalhemos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai ficar. Acordai, acordai, despertai, despertai, cantai, cantai, o Senhor não tardará. Despachamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Eis conosco nosso príncipe capitão, que nos assegura a eterna salvação. Eis da santa fé, o invicto pavilhão, vamos trabalhar. Ele avante, nada temos que temer, por Jesus sabemos sempre de vencer. Trabalhemos, pois até o amanhecer, e o trabalho aqui ficar. Acordai, acordai, despertai, despertai, cantai, o Senhor não tardará. Despachamos para aquele bom país, onde o crente é Cristo quem diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Revestidos da couraça de Jesus, como servos seus e filhos cidadãos, gloriando-nos em Cristo e sua cruz, vamos trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar, aos desesperados vamos declarar que Jesus está pronto nos a salvar. Ó Senhor, vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai, o Senhor não tardará. Despachamos para aquele bom país, onde o crente sim é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Glória a Jesus. Queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja com o nosso coração. Bom dia a todos, estamos de volta, mais uma sexta-feira, mais um término, encerramento da semana de oração, e que bênção estarmos debaixo do cuidado, do carinho, da proteção maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te rendemos graças por esse momento precioso de estarmos na tua presença. Toma a frente, Senhor, desses minutos que vamos estar aqui apenas te agradecendo por tudo que o Senhor já ministrou e fez sobre os nossos corações. Assume o teu lugar, exalta o teu nome e se faz presente uma vez mais nas nossas vidas. É o que nós pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém.
e amém. Palavra de Deus, nós vamos ler em Isaías, no capítulo 42, o verso 14, diz: Por muito tempo me calei, e estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos, como aqui está de parto. Amém. Que o brado de Deus possa ser ouvido dentro deste tempo de necessidade, da minha, da sua vida, das nossas vidas, e que possamos ver Ele mudando histórias, situações, seja nas nossas vidas, como na vida daqueles por quem nós oramos e aqueles a quem nós amamos. Tá bom? Vamos juntos adorar o Senhor com o hino de número 4 da nossa harpa cristã para a glória de Jesus. Hino de número 4 da nossa harpa cristã para a glória de Cristo. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Seu coração palpitante, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no meu viver, no meu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Oh, glória a Jesus. Vamos continuar adorando o nome do Senhor com alegria. Vamos continuar bendizendo o nome do Senhor com alegria. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos continuar adorando a Jesus. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor.
Jesus, Senhor da minha vida, eu ouço tua voz, sinto teu poder aqui, mas de ti, Senhor, teu poder e tua unção, levo as minhas mãos e clamo. Sai com a presença, achando os seus pés. Chamamos Jesus, Senhor da minha vida. Ouço a tua voz, sinto teu poder aqui. Quero mais de ti, Senhor, teu poder e tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo. Derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor. Toda o que eu sei, existe esse amor. Derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor. Toda o que eu sei, existe esse amor. Derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor. Adore o nome de Jesus, adore com alegria. Ele está conosco nesta manhã. Derrama tua glória, derrama tua Shekinah, Senhor. Não diz desse amor. Deus vai romper o silêncio. Deus vai romper o silêncio. Deus vai romper o silêncio, como diz. Deus vai romper o silêncio.
como diz a palavra, ele vai fazer coisas grandes em teu benefício. Ele vai fazer coisas grandes pelo seu coração. Ele vai fazer coisas grandes pela sua história. Por isso, continue confiando nele. Continue esperando nele. Continue dependendo dele. Continue deixando ele mover as mãos em seu benefício. Porque ele é o Senhor da sua vida. Ele é o Senhor da sua história. Queridos, nós vamos já ler a palavra de Deus e eu quero ler apenas uma passagem bíblica bem rapidinho. A gente já vai levantar a voz em oração. Hoje é a nossa sexta-feira, é um dia em que a gente usa mais para agradecer ao Senhor por tudo que Ele já fez durante a semana em nosso benefício. E eu creio que Ele vai continuar fazendo muito mais em favor do meu coração, do seu coração. Vamos ler a palavra de Deus com alegria, porque Ele é o Deus que sabe chegar na hora certa, nos momentos e nas situações da nossa vida. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, no capítulo 8. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 8. Nós vamos ler a partir do verso de número 12. Diz assim a palavra de Deus. João capítulo 8, a partir do verso 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Jesus se apresenta de três formas para esse grupo de gente que, em estando perto dele, não sabia extrair dele as coisas gloriosas e poderosas que ele podia fazer. Porque sempre houve um contraste entre aqueles que eram os religiosos resistentes e os necessitados, carentes, que quando se aproximavam de Jesus, com a manifestação da sua fé sincera, a manifestação da sua adoração sincera, conseguiam extrair de Jesus o que o Senhor Jesus tinha de melhor para compartilhar, porque tudo em Jesus é bom e é maravilhoso. Mas eu digo que eles conseguiam extrair o milagre que buscavam, extrair a manifestação do poder de Jesus para tirá-los do chão, para tirá-los do ambiente de caos que eles viviam e colocá-los em um novo tempo, em um novo patamar, em uma nova vida. E isso, lamentavelmente, não aconteceu com aqueles que cercaram Jesus com o coração muito cheio de resistências, porque as resistências deles, elas eram vistas, percebidas por todo mundo. E por isso esse capítulo de número 8, ele é um capítulo onde eles fazem de tudo para tentar pegar Jesus em alguma falta quanto às palavras que ele diz.
e eles que já haviam lidado com a ação de Jesus no meio da festa, em João capítulo de número 7, verso 37, quando Jesus falou ali que tinha água para dar, água para oferecer, eles agora já passaram também por Jesus, trazendo aquela mulher adúltera até ele, e essa situação ela vem como um complemento do capítulo 7 para simplesmente nos fazer entender que a graça de Deus ela é uma graça que restaura, que restitui, que ela pode recuperar todo e qualquer coração que se achegue a Jesus com sinceridade, principalmente se esse coração é alvo das pedras humanas. E quando a gente está diante desse tipo de situação, não tem ninguém melhor do que Jesus para ser a nossa defesa, para ser aquele que desarma aqueles que estão com pedras e para colocar a gente, como o próprio Jesus disse à mulher, em tempos de paz, em tempos de esperança, em tempos de vida, em tempos de gozo, em tempos de alegria, em tempos de novidade de vida, porque ele disse para ela, vai e não peque mais. Mas os homens que haviam largado as pedras, nós sabemos, porque já estudamos esse capítulo 8 aqui, eles voltaram até Jesus e eles estão agora diante de Jesus uma vez mais, não aproveitando o perdão que a graça tem para oferecer, não aproveitando a misericórdia, mas com o coração altivo, o coração orgulhoso, estão diante de Jesus, querendo que Jesus diga para eles quem ele é, o que é que ele carrega, o que é que ele tem, porque ele está por aí declarando que pode perdoar, declarando que as pessoas sejam restauradas e curadas e coisas estão acontecendo. E é claro que eles, olhando os milagres que Jesus fazia, não tinham o olhar que eu e você temos quando lemos a Bíblia, porque o olhar deles era um olhar que estava cheio de escamas, ou seja, eles estavam cegos e não conseguiam enxergar, não conseguiam ver as coisas como o Senhor queria que eles vissem, de modo que a vista embaçada, a vista cheia de escama, fazia com que eles, ao olharem, ouvirem, nada daquilo que Jesus dizia penetrava o coração deles. E é por isso que eles ficam questionando, e questionam durante todo esse capítulo 8 ao Senhor Jesus. E o questionamento gira em torno de quem Jesus é, do que Jesus carrega e do porquê Jesus faz o que está fazendo. E aí entram as questões: quem ele pensa ser, quem ele se intitula que é. Porque eles tinham as suas opiniões quanto a Jesus. Eles chamaram Jesus de coisas muito terríveis. Eles trataram Jesus como se trata qualquer outra coisa que você considere que não tem valor nenhum. Eles agiram com relação ao Senhor Jesus com a maldade e a rigidez e a resistência do próprio coração. E quando isso acontece, quando isso se torna uma realidade, Jesus precisa dizer a eles algumas coisas. E isso Jesus diz porque não somente esses homens estão ouvindo, mas porque também seus discípulos estão ouvindo. E João registra para a gente as palavras de Jesus para que a gente possa, nesse evangelho de João, onde Jesus é apresentado como o Verbo que se fez carne, como Deus vivo, nós possamos, ao ler, nos apegar a isso e entendermos que Ele é a fonte dos nossos recomeços, que Ele é a fonte da nossa alegria, que Ele é a fonte das nossas vitórias.
E basta que a gente identifique o que Jesus diz aqui para que a gente possa prosseguir no nosso caminho e na nossa caminhada com o coração cheio de esperança, cheio de fé, para que a gente possa, não é, seguir a nossa jornada com o coração cheio de boas expectativas com relação ao que vem depois ou amanhã na nossa vida. Então, o que é que Jesus diz? O que é que Jesus declara? O que é que Jesus fala nesses 3 versículos? Primeiro, Jesus diz a esses religiosos que ele é luz. E ele diz que aquele que o segue, por ele ser luz, não andará em trevas. Porque a luz que ele é sempre vai apontar caminho. A luz que ele é sempre vai apontar direção. E isso é algo que aqueles religiosos não conseguiam assimilar e entender. Eles poderiam até compreender do ponto de vista da cultura que tinham e de coisas básicas e simples da vida, o que é acender uma luz, o que é usar uma pequena lanterna para apontar caminho, para saber o chão que se pisa no meio da escuridão, mas não conseguiam entender em profundidade que Jesus é aquele que arranca qualquer um da sua crise no dia e no ambiente das suas trevas mais terríveis. Nos dias da sua escuridão ou em que o caminho, a estrada, a jornada está escura, Jesus é aquele que pode fazer com que todo mundo veja, perceba, enxergue que tem algo melhor, que tem chão para pisar, que tem coisas para viver, que tem coisas para conquistar. E aquele que se aproxima de Jesus entendendo que ele é luz do mundo, ele sabe que por mais trevas, por mais escuridão que exista, que habite esta terra, ele sempre estará com os pés firmes, ele sempre se moverá com o coração cheio de esperança, ele sempre se moverá com a alma e o coração tomado por alegria, por força, por bênçãos, por um cuidado especial de Jesus sobre a sua vida. Então Jesus diz no verso 12 de João 8, eu sou a luz do mundo. Primeira coisa que Jesus traz aos ouvidos daqueles homens resistentes. Vocês são religiosos, resistentes, vocês podem ter muita coisa, mas luz vocês não têm. Porque para ter luz tem que ter Jesus, e ele está dizendo, eu sou a luz. Eu não sei como o coração daqueles homens naquele dia, lá dentro, ao ouvir essas palavras, se revelou, se manifestou. Eu sei que com palavras eles descrevem o ódio, a raiva, a ira, por não conseguirem atingir a profundidade das coisas mais simples que Jesus falava. Mas eu sei que por mais que aqueles corações endurecidos e fechados estavam ali se mostrando, eu sei que o Senhor Jesus, na sua infinita e maravilhosa graça, estava acolhendo aqueles corações que estavam por ali perto, como o coração dos discípulos, dizendo, se eles criam barreira para a luz não chegar a eles, vai chegar aos necessitados, vai chegar aos pequenos, vai chegar aos carentes, vai chegar àqueles que precisam. Jesus diz, em primeiro lugar, que ele é luz. Para as situações da sua vida, ele tem luz e ele é luz. Para as dificuldades na construção de um relacionamento,
Ele é luz. As coisas que às vezes se buscam uma saída e não há, ele é luz. Para os dias em que o coração e a alma está se sentindo, às vezes, perdido, nós podemos gritar e agradecer a Jesus, porque Ele é luz. Ele é luz. Ele é luz para os corações que querem se aproximar dele para viver a cada dia algo novo. Ele é luz para esses que estão lidando com o silêncio da sua caminhada e que parecem que não obtêm respostas concretas quanto às coisas que buscam. Jesus é luz. Então ele diz, eu sou a luz do mundo. O que há de trevas nessa terra? O que há de escuridão sobre esse mundo? Há muita coisa que se faz tenebrosa, há muita coisa que traz escuridão, há muita coisa para fazer com que o caminho de gente de esperança seja um caminho de trevas. Mas se tem algo que em Jesus nós podemos entender e é libertador, é que nós não precisamos temer as noites escuras da vida, porque Jesus é a luz do mundo. Ele sempre vai esclarecer dentro do tempo necessário ou estabelecido por ele. Ele sempre vai orientar e instruir quanto às decisões que precisa tomar. Ele sempre fortalecerá as minhas e as suas bases para que os meus pés e os seus não se desviem do seu plano e do seu propósito, porque ele é luz do mundo. Jesus diz para aqueles religiosos, eu sou a luz. O coração deles não conseguia se abrir para recebê-la, mas os necessitados que ali estavam, incluindo os seus próprios discípulos, eles diziam, eu quero dessa luz. Eu gosto quando Jesus decide orar ao Pai e ele diz, Pai, graças te dou, porque tu ocultastes estas coisas dos sábios e dos entendidos, mas revelastes aos teus pequeninos. A luz de Jesus está sobre a sua vida. A luz de Jesus está apontando o caminho que você deve seguir. A luz de Jesus está te ajudando nas tuas escolhas, nas tuas decisões, porque ele sempre vai tornar tudo visível e claro diante dos seus olhos, para que você saiba em que chão pisa. Você está em Cristo, ele é luz do mundo. Então Jesus fala de quem ele é. Ele diz, eu sou a luz do mundo. E ele diz que quem anda com ele, a este não faltará as coisas que eu falei aqui. Porque estes que o seguem, ele diz, não andarão em trevas. O coração não pactuará, nem se aliançará, nem estará sujeito às ações, às obras das trevas, porque eles têm luz na vida. E eles têm a luz da vida com eles. Essa luz faz a gente ler o mundo de uma forma diferente, porque ela acende em nós o discernimento. Essa luz faz a gente ler as
coisas que acontecem às vezes no trabalho com outros olhos. Essa luz faz a gente ler os conflitos que às vezes nos deparamos com ele, sejam eles internos ou externos, com outros olhos. Porque a luz da vida está em mim, a luz da vida está em você, por meio do Espírito Santo que nos foi dado, disse Paulo aos Romanos no capítulo 5, entre o verso 1 e 4. Verso 1 e 5, né? De Romanos 5. Paulo diz que nós recebemos o Espírito Santo, essa luz está na gente. Por isso que as trevas, todas as vezes que tentam te parar, tentam resistir, jamais prevalecerão. Porque quem está diante de mim, quem está diante de você, quem está em nós é o Todo-Poderoso. Nós temos luz. Você tem luz, eu tenho luz, nós temos luz. A segunda coisa que Jesus diz a esses homens, está aí no capítulo 8 de João, entre o verso 13 e 14, verso 13 e o 14 na parte A, Jesus diz não só que é luz do mundo, mas ele diz, eu tenho um testemunho. Verso 13, os homens disseram-lhe a Jesus, né? Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Verso 14, respondeu Jesus àqueles homens, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Eles dizem, olha, tu estás dizendo que tu és luz, tu estás falando de ti mesmo, testemunhando de ti mesmo. A questão é que eles não sabiam com base em que Jesus estava falando aqui. Porque o fato deles não enxergarem em Jesus o Messias, que ele de fato é, ele de fato foi, era, e ele é o Senhor que venceu tudo para restauração e libertação dos seus filhos. Eles, por não enxergarem isso, não sabiam com base em que Jesus afirmava que era a luz do mundo. Só que Jesus disse que a própria Escritura, ela dava testemunho dele. Então ele estava dizendo que as profecias e os profetas, as alianças, as dispensações, os sacrifícios, os altares, tudo no Antigo Testamento dava testemunho dele. E ele estava afirmando que nele se cumpre tudo. E é por isso que ele diz, meu testemunho é verdadeiro, porque tem base. Qual é a base do seu testemunho? Primeiro, o Pai Celestial, Jesus vai dizer mais à frente aqui. Onde eu ando, onde eu estou, o Pai está comigo. Eu não falo por mim, não falo por mim mesmo, como que falando sozinho, uma vez que ele assumiu a forma humana, e ele é 100% homem, 100% Deus, porém ele deixa que o plano aconteça como está estabelecido desde a eternidade passada no secreto conselho de Deus. E o que é que ele faz? Ele diz, o Pai testifica de mim. Então ele tem base. A base é o Pai. Mas ele tem base
E, em segundo lugar, a base seriam tudo o que a respeito dele foi dito, falado, registrado, escrito no Antigo Testamento. E ele que apareceu lá, ele sabe, porque ele apareceu como anjo do Senhor, como a rocha, enfim. Ele sabia que todas aquelas coisas apontavam para o tempo em que a Bíblia chama de plenitude dos tempos através do apóstolo Paulo. E ele se manifestaria assumindo a forma humana, invadindo o ventre de Maria, pelo poder do Espírito Santo, sendo gerado o seu corpo ali, e a partir dali ele viria a entrar neste mundo, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo de número 10, ele entraria neste mundo para fazer o que tinha que fazer. Resgatar os homens da sua perdição. E por isso ele disse, eu vim salvar e buscar os que estão perdidos. O Filho do Homem veio para isso. Agora, ele tem base. E a base são todas as coisas que ocorreram e foram realizadas no Antigo Testamento. Ou seja, a palavra é a base dele dar testemunho. Qual é a fonte? Qual é a base? Com base em que você diz que tem, você dá esse testemunho de que é luz do mundo? Com base em tudo o que foi dito e é dito. E se você tomar o livro do profeta Isaías, por exemplo, no capítulo de número 9, entre o verso 1 a 3, você vai ver Isaías dizendo que para a região daqueles que estavam em trevas, nasceu uma grande luz. Isaías estava falando desses dias em que Jesus se manifestaria e alcançaria, inclusive, muita gente na região da Galileia, que foram para lá para ouvir da palavra, para serem curados, para serem restaurados, para serem recuperados, restituídos, reconciliados. Então Jesus diz, meu testemunho é verdadeiro, porque tem como base o Pai, tem como base a palavra. Meu testemunho é verdadeiro. Porque ele tem como base a minha consciência de que eu sou, ando e compartilho, em outras palavras ele estava dizendo, a verdade. Por que eu digo isso? Porque Jesus diz aqui que esses homens estavam perdidos. Ele diz que esses homens estavam perdidos. E se você leu com atenção o verso de número 14, se você leu com bastante atenção o verso de número 14, o texto diz para a gente, ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. A verdade no que eu digo, a verdade no que eu faço, a verdade que eu sou. Meu testemunho é verdadeiro. Porque Jesus é a verdade. Jesus é o caminho. Jesus é a vida. Agora, por que eu estou falando isso? Porque ele diz, na última parte do verso 14, nas últimas partes aí, ele diz assim, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis, e veja que Jesus não diz de onde vocês vêm,
e nem para onde vocês vão. Ele diz: vocês não sabem de onde eu venho e nem para onde vou. Ele poderia ter dito a eles: vocês não sabem de onde vem e nem para onde vai. Vocês estão perdidos. Mas ele não diz, ele coloca coisa sobre ele mesmo. Para deixar claro àqueles homens algumas coisas. Entre elas, ele estava dizendo: se vocês tivessem consigo a luz da vida que sou eu, crescem no que eu falo, crescem no que eu digo, se aproximassem com o coração quebrantado, arrependido, rendido e decidissem andar na luz e na verdade do Evangelho, vocês caminhariam com essa certeza de que Deus esteve no princípio de vocês e Ele estará no final. Só que a cegueira de vocês não deixa que vocês tenham um entendimento de que Deus começa as coisas para terminar bem e não para terminar com elas dando errado. Deus começa para terminar bem, porque Ele é princípio e Ele é o fim de todas as coisas. É isso que Jesus está lançando luz sobre eles, porque ele diz: eu tenho uma convicção. Eu sei de onde vim. E aqui ele não está falando da Belém que ele nasceu, da Nazaré que ele veio depois a crescer nela. Ele não está falando da Belém de Judá, ele não está falando da Nazaré, da Galileia. Ele está falando da habitação celeste, no lugar do seu trono de glória. E ele estava dizendo àqueles indivíduos: eu sei de onde eu vim. Em outro momento ele vai dizer: vocês são da terra e de baixo, eu sou de cima. Eu vim do céu dos céus. Mas esses homens partiam com relação a Jesus para um nível de enfrentamento interessante. Porque na visão deles, eles achavam que poderiam, sem luz, falar com a luz. Sem luz, vou repetir, falar sem luz, eles pensavam que conseguiam falar com a luz, mas eles vão descobrir que não. Porque quando Jesus diz: eu sei de onde vim, Jesus diz: eu também sei para onde vou. Eu sei de onde vim e eu sei para onde vou. E esses homens ficam ali estarrecidos, como quem diz: quem é que tem o controle de tudo isso? Porque a ideia é, em um tempo onde há sofrimento, em um tempo onde há sofrimento, por causa do jugo dos romanos sobre os povos daquela época, em um tempo de profundo aperto e sufoco, em um tempo de
onde há uma falta, digamos assim, do ponto de vista da religião da época, de manifestações poderosas de Deus, como houve no Antigo Testamento, ainda que Jesus já estava fazendo tudo o que fazia ali, porém, o coração deles não cria. Então era como se Jesus fosse um revolucionário, um profeta, um mestre à parte, e logo nada do que Jesus fez e fazia, eles tomavam em consideração, a não ser aqueles que do meio deles foram alcançados e atingidos pela graça. Porque houve esses que, inclusive, eu chamo de discípulos secretos de Jesus. Porque era gente que estava lá no meio dos grandes religiosos e outros que estavam, inclusive, até mesmo entre autoridades romanas, mas que lá no coração haviam sido habitados, alcançados pela manifestação da palavra e do poder do Cristo vivo. E que criam e que de lá de dentro cooperavam, inclusive, com o ministério de Jesus, como diz Lucas no capítulo 8, ofertando, ajudando, enfim, faziam isso sempre, continuamente. Enquanto Jesus pregava, enquanto Jesus ensinava, enquanto Jesus se movia com seus discípulos, libertando, restaurando, orando, ajudando, fortalecendo e levantando pessoas. Mas a grande questão é que em um tempo de sofrimento, em um tempo embaçado, onde aparentemente aos olhos humanos não tem luz, graça, vida, poder sendo manifesto, o coração de cada um que ali está fica como um coração cheio de interrogações quando Jesus diz: sei de onde vim, sei para onde vou. Quem tem esse controle, tendo no poder os romanos? Quem tem esse controle lidando com dias em que ninguém sabe como vai ser o amanhã? Porque uma coisa era poder se alinhar, se organizar, né, juntar algum dinheiro, algum recurso e dizer: eu sei que amanhã eu vou fazer isso e isso, porque se projetou, se programou, se preparou, mas naqueles dias onde se sufocava as pessoas a partir dos impostos, como ter essa convicção? E é isso que Jesus estava dizendo para eles: como falta luz em vocês. Vocês não sabem onde começam, onde começaram e nem sabem onde vão terminar. Vocês podem conhecer muito de árvore genealógica, isso é bom. O livro das Crônicas fala sobre ela. Até mesmo Mateus e Lucas dão uma ênfase a ela. Tanto em Mateus 1 como em Lucas 3. Mas isso não dá a vocês o discernimento de onde vocês começaram e onde vão terminar. E todo mundo quer saber onde é que se vai terminar, porque a gente, se pudesse, teria o controle do amanhã, mas não temos. E a Bíblia diz que ele pertence somente a Deus. E é aqui que está. Porque os que movem-se por fé e pela fé em Jesus conseguem dizer: amanhã será melhor do que hoje. E por que você diz isso? Porque eu sei quem está no controle da minha vida, porque em mim habita a luz de Jesus. Jesus está dizendo: eu sou luz do mundo, que traz esse discernimento de onde se começa e onde se vai terminar.
Ele diz, eu vim do Pai e voltarei para o Pai. Nada do que tem acontecido ou vai acontecer está em desencontro com aquilo que o próprio Pai estabeleceu para mim. Quem tem essa luz consegue saber onde está começando e onde vai terminar, de modo que os medos que habitam o meu coração, o seu coração em muitos momentos, eles não condizem com a realidade proposta pela luz da vida que está em nós, porque Jesus é a luz em nós que nos faz entender onde começamos e de onde viemos e aonde nós vamos terminar. Ele está dizendo claramente, falta a vocês certezas, vocês caminham como que tateando no escuro, vocês caminham sem ver, sem perceber, sem discernir, e falta a vocês isso. Porém, Ele quer liberar sobre o nosso coração isso, porque uma vez que essa luz de Jesus, ela é luz na mente, luz no coração, luz dentro de nós, a gente passa a ser totalmente transformado, totalmente modificado. A gente passa a ser totalmente movido e controlado por aquele que jamais deixará a gente se perder no meio das dúvidas e das dificuldades, mas sempre garantirá que se dele viemos, é nele que a gente vai terminar. Então Jesus diz, eu sei de onde eu vim e sei para onde vou. Agora falta vocês saberem. Por que ele diz isso? Porque ele está querendo deixar claro que saber de onde Jesus vem, para onde Jesus vai, e no caso da gente hoje, saber onde Jesus está, ele está, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 8, como sumo sacerdote, intercedendo por nós, saber onde ele está agora nos faz ter a certeza do que nós temos para viver, para alcançar. E nos faz ter a certeza de onde a gente vai terminar. Você está lidando com dúvidas? Diga a Jesus, acende a luz em mim. Porque quando a gente se sente apagado é que a gente lida com a dificuldade de pisar no chão com segurança e convicção. Quando você lida, por exemplo, com uma queda de energia na área que você mora e habita, e você é pego de surpresa por essa situação, você vê a casa toda escura à noite. Se você não conhece bem o caminho da casa, você tem dificuldade. É muito diferente da casa que você convive todo dia para uma casa que você vai visitar e acontece isso. Você vai tentar ir tocando nas coisas que der para tocar para poder chegar aonde você quer chegar. Localizar uma vela ou o que seja. Hoje, com o celular, se está carregado, já dá uma ajuda, né? Que você usa ali a luzinha ou a lanterna do celular ali e vai tentando caminhar. Jesus diz que quem não conhece não sabe onde termina. Porque o percurso nesse ambiente escuro que é o mundo é um percurso que exige muita lucidez, sabedoria. E a maior parte dessas coisas quase sempre vai se alcançando em vida com o tempo. Então até lá, muitas vezes, vai se fazendo uma série de bobagens. Às vezes vai se entrando em perigos e saindo deles nem sabe como, mas foi a misericórdia de Deus que livrou. Porque às vezes a pessoa era para passar por uma situação que só Deus sabe, de humilhação, de vergonha,
às vezes até de morte. Mas o Senhor foi dando os seus livramentos porque não levou em conta aquele tempo de ignorância, por uma atitude que se tomou, por um erro que se cometeu, por um pecado, mas Deus olhou e disse: não, eu vou pegar você e vou alinhar seus passos, porque eu quero você caminhando com luz na vida. E não com trevas, como que em trevas. Eu quero você com luz na vida. E quantos livramentos, de quantos problemas ele te tirou. O pior é que tem pessoas que parece que amam viver em uma vida complicada e a cada dia que Deus tira parece que quer entrar em outras situações. A cada dia que Deus livra parece que querem entrar em outras situações. Mas o Senhor Jesus, ele diz que ele é luz do mundo. E aquele que crê nele, ele diz, não andará em trevas. Não andará pisando no chão da insegurança. Não andará com medo. Não andará temendo quaisquer que sejam as coisas. Porque ele sabe que a sua vida está naquele que vive, naquele que reina. Ele sabe que a sua vida está firmada naquele que guia, naquele que protege, naquele que sara, naquele que levanta, naquele que supre. Ele é o Senhor, que é luz sobre as nossas vidas. E que bom que o meu coração, o seu coração, o nosso coração não é como o coração daqueles religiosos resistentes, difíceis, com paredes erguidas para a graça ou contra a graça, não. O nosso coração é quebrantado, o nosso coração é sensível, o nosso coração reconhece que sem Jesus nada podemos fazer. Então Jesus diz em João capítulo 8, entre o verso 12 e 14, principalmente o verso 14, ele diz, eu sei de onde vim, sei para onde vou. E aí eu penso que ele olha para eles e diz, a questão de vocês é outra. E qual é a questão? A questão de vocês é que vocês não sabem nem de onde eu vim. Vocês não conhecem a fonte. E nem para onde vou. Vocês não sabem o que está reservado. Porque quem conhece a fonte e sabe o que está reservado, anda em luz. E por mais que os problemas venham, ele sabe, eu não vou perecer. Por mais que alguma porta se feche, ele diz, não ficará fechada. E alguém diz, como é que você tem tanta certeza? E ele diz, eu sei em quem eu estou. Eu estou na luz do mundo. É por isso que quando o apóstolo João escreve uma das suas epístolas, e ele diz lá que essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quando a gente transita por esta terra com esse coração de quem tem convicções que outros olham e dizem, você está maluco. Porque a gente transita sobre essa terra com esse coraçãozinho que diz todo dia, eu sei quem é a luz do mundo e eu a tenho em mim, porque o Senhor está comigo. E se Ele está comigo, aonde a luz chega, as trevas não prevalecerão. Escute, porque de Jesus você tem tudo o que precisa para ser diferente dos religiosos daquela época, porque é muito triste alguém caminhar e perceber que a luz não chegou a ele.
E isso se percebe pela falta de convicção. Porque crente sabe em Jesus onde começou e onde vai terminar. Porque ele está naquele a quem o seu amanhã lhe pertence. De modo que ele anda e pisa e todo dia ele diz: eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Todo mundo olhando e dizendo, mas ninguém está sabendo. Mas ele diz, eu sei. Eu lembro aqui, 2020, eu tenho falado muito esses dias, porque a gente chegou a 5 anos, né, nesse mês de junho. 5 anos de trabalho aqui, com alegria. Mas eu lembro na pandemia a gente cantando aqui. E parecia uma maluquice, né, para muita gente, que de repente ouvia a gente aqui gritando, chorando, adorando, buscando, batendo na porta de Deus, mas também cantando uma canção que dizia: eu sei que haverá um bom futuro. 5 anos depois, a gente está aqui de pé. Pergunte para você mesmo como. Porque você, como eu, é tão humano quanto todo mundo que passou por aqui. Alguns o Senhor decidiu recolher para si e os levou em amor e carinho e os acolheu na sua graça, no seu regaço, nos seus braços, no seu colo. Outros ele deixou aqui ainda para cumprirem algum propósito, algum plano, alguma coisa que ele tem com essas pessoas. Só que esses que ele deixou, se olham para trás, a pergunta que fica é: como eu sobrevivi àquilo? Esses dias eu parei para rever um pouco alguns vídeos, porque esse mês que chegamos a 5 anos me fez, em oração, agradecer muito a Deus por muita coisa e pensar sobre muitas coisas. E eu revendo alguns vídeos de uma reportagem que repercutiu muito, uma série, na verdade, de reportagens e documentário, né, feito aí à época da pandemia, e eu revendo as situações dentro dos hospitais, e a minha mente foi viajando para cada culto, cada momento, cada dia, cada pessoa que eu vi chegando e pedindo oração, e eu sei quantos chegaram sem convicção nenhuma, e chegaram sem convicção porque naquele momento era um momento de trevas. Só que o que é que fazia a gente olhando no meio daquelas trevas todas? No meio daquela angústia toda? No meio daquelas incertezas todas? Olhar para o amanhã. E cantar como a gente cantava: eu sei que haverá um bom futuro, quando na verdade a gente olhava e percebia que não estava lidando com algo que fosse fácil de controlar, que a gente não estava falando de uma pequena gripe, a gente estava falando de uma situação letal. Mas como é que a gente cantava aqui? É porque nós estávamos com o coração se aproximando a cada dia daquele que é luz. E se a gente sobreviveu é porque Jesus disse: eu sei de onde vim, sei para onde estou indo. E se vocês souberem também,
Os dias poderão ser dias de grande barreira. Vocês passarão por cima dela. E aqui vai uma palavra para a sua vida. Porque se você tem a convicção de quem Jesus é e onde Ele está agora, e o que Ele está fazendo, se você tem conhecimento de Jesus como esse que é luz do mundo, não tem nada que vá te impedir de viver as coisas que Ele tem para você. Se você tem a convicção de quem Jesus é, não tem nada que vá te parar quanto à sua caminhada. Porque naqueles dias que você se sentir totalmente fraco, você sabe a quem recorrer. Sabe aos pés de quem chorar e com quem falar. Se você sabe quem Jesus é e o que Ele está agora fazendo, como diz o escritor aos Hebreus do capítulo 8, você sabe dentro de você que o seu Senhor, que é poderoso para fazer além do que você pensa e imagina, Ele te dá a certeza de que nada vai embaraçar o seu caminho. Porque Paulo disse, Timóteo, olha, ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, porque Paulo sabia que há situações para tentar embaraçar. Há situações para tentar embaraçar, há situações para tentar prender, há situações para tentar amarrar, há situações para tentar segurar. Só que em Deus há uma diferença muito grande. Porque o Senhor vai desfazendo dos embaraços e você caminha de cabeça erguida todo dia dizendo, eu sei para onde eu estou indo. Porque quem está nele, que é a luz, e tem dele a luz da vida, esse sempre sabe onde vai chegar. Jesus estava dizendo àqueles homens, vocês estão perdidos, porque vocês não têm noção de começo e de fim quanto às coisas dessa existência. Eu tenho. E os que andam comigo e me seguem, e aí ele está apontando para um Pedro, para um Tiago, para um João. Ele diz, esses que andam comigo, em todo tempo saberão o chão que estão pisando. Eles sempre caminharão com um coração cheio de esperança. E mesmo nos dias em que a vida apresenta aqueles abatimentos, ainda assim, eles caminham com o coração de quem sabe onde vão terminar. E é aqui que Jesus alegra o meu coração, porque Ele me faz entender que quem o segue tem um fim tão glorioso como o fim que Ele apresentou depois de ressuscitado aos seus discípulos. Porque para mim e para você há esperança. A gente passa por muita coisa nessa vida porque a gente é humano. A gente tem dias, a gente tem lutas. E eu sei que se a gente vencer, uma série de coisas cooperou com isso. Porque até vacina é graça de Deus. Em épocas e em situações onde se precisa combater coisas como se combateu na pandemia. Até isso é graça de Deus. Mas eu sei que por mais que a gente passe ou tenha passado por situações, quem nos manteve de pé foi esse que é a luz do mundo. Porque Ele é, diz a Bíblia assim, autor e consumador da nossa fé. Nós temos convicção de quem é Jesus. Nós temos convicção de onde Jesus está e o que Ele está fazendo e sabemos que Ele está
nas nossas vidas por meio do Espírito Santo bem presente. E o Espírito do Senhor é quem nos ajudará a todo dia da nossa vida descobrirmos em Cristo Jesus que há misericórdia e bondade manifesta todo dia, esperando que eu e você apenas prossigam para vivermos o que o Senhor reservou para este amanhã. Pois nós precisamos todos os dias, nesse coraçãozinho que a gente tem, pedir a Jesus: acende a luz de novo, porque tu és luz da vida, tu és luz do mundo. Tu és luz da vida quanto aos conflitos internos que o meu coração lida com ele constantemente. Mas tu és luz do mundo porque não tem nada que pare aqueles que estão em ti. O Senhor disse que esses não tropeçarão. Nem de dia e nem de noite o Senhor os guardará. É isso que o meu coração, o seu coração, tem que todo dia se apropriar. Que essa semana que a gente encerra, nessa semana temática, dizendo resete, porque Deus responderá, a gente possa hoje, se desprender de uma série de coisas que a gente diz, eu posso e vou fazer, e dizer para Jesus: tu és a luz, me direciona, me instrui, me diz como, de que jeito, me diz quando, me faz chegar, me faz viver, me faz me mover, me faz ir, me faz estar. Jesus, tu és, e mostra o que tu tens, como tens, do jeito que o Senhor tem. Vamos orar juntos para a glória de Jesus, gente. Vamos orar agradecendo ao Senhor, porque não faltará luz na sua vida, porque Ele é a luz. Se você o ama, Ele te garante que você vai terminar melhor do que começou, porque Ele sabe de onde veio e sabe para onde estava indo. E sabe muito bem que onde Ele está agora, Ele está simplesmente intercedendo por mim e por você. E a Ele foi dado todo o poder sobre os céus e a terra para fazer o que Ele quer. A Bíblia diz que todas as coisas, Paulo diz em Efésios, todas as coisas estão debaixo dos pés de Jesus Cristo. Não tem nada acima dele, não tem nada maior do que Ele. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é luz para a sua saúde. Ele é luz para os seus conflitos pessoais. Ele é luz nessas crises internas, humanas que você vive, inclusive aquelas que têm a ver com o tempo e a idade que está passando. Ele é luz em meio a esses embates familiares que às vezes são tão presentes na vida de pessoas. Ele é luz nesses dias de embate, de batalhas para a vida daqueles na vida daqueles que estão nos seus ambientes de trabalho, onde parece que a cada mês a coisa tem sempre um grande desafio. Ele é luz. Ele é luz no dia da inquietude da alma e do coração, quando se busca um lugar de isolamento e um distanciamento de vidas e pessoas, dado o que se viveu, dado o que se experimentou, dado aquilo que se passou. Mas Ele é luz para a minha vida, Ele é luz para a sua vida, Ele é luz para a nossa vida. Jesus é luz também na depressão. A ansiedade
excessiva, a preocupação excessiva com o amanhã, como se ele não soubesse onde você vai terminar, mas ele já sabe. O tempo da minha vida, o tempo da sua vida, ele sabe o que estabeleceu, está tudo nas mãos dele. Nós não começamos e não terminamos fora dele. Nós oramos com o coração de quem diz: Jesus, toma a frente disso, faz aquilo, porque cabe a gente sermos participantes da história de Deus conosco nesta terra, mas ele já sabe de todas as coisas. É por isso que o Salmo 139 diz que não tem para onde a gente vá que ele não saiba. Que não tem onde a gente desça que ele já não esteja. Que ele conhece tudo e conhece todas as coisas. Por isso que ele quer seu coração nele, na luz, porque não te faltará orientação, instrução, apoio, cobertura, abraço, base, chão para andar. Jesus disse àqueles homens: eu sou a luz do mundo e eu tenho testemunho. Mas eu não só tenho um testemunho, como eu sei. O Senhor sabe, eu sei. Sabe de que ele diz? Eu sei de onde vim e para onde estou indo. Vocês é que não sabem, mas eu vim para fazer aqueles que creem saberem. E aqueles que creem e sabem, não tem nada que os parem nesta vida. Não tem nada que o pare. Você vai passar pelas portas de Deus. Você vai alcançar as coisas que Deus tem para você, sim. As nossas casas serão casas abençoadas, prósperas e felizes, debaixo da graça e do cuidado de Jesus. Porque Ele é luz. Ele é luz. Aquele que é das trevas luta todos os dias para que você nas trevas esteja, para que você não tenha convicções e nem certezas das coisas que Deus tem preparado para você, mas tudo que Ele tem investido em nome de Jesus Cristo tem caído por terra, porque Paulo disse que bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós somos abençoados. Nós estamos abençoados. Não falta luz. Porque Jesus é a luz do mundo e é a luz do nosso coração e é a luz da nossa vida. É Ele quem nos garante que nada vai nos parar. Confia nele. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua,
vem saltando sobre os montes, uma noiva apaixonada, você está sentindo a palavra dele sobre a sua vida? Tem luz na sua mente, tem luz no seu coração, tem luz nos seus caminhos. Você está amparado, você está guardado, você está protegido. Não te faltará força, não te faltará graça, porque Ele é contigo. Jesus, a luz do mundo. Jesus, eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Ele é Deus e está conosco. Ele é Deus. Querido Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na Tua presença nós nos colocamos neste momento apenas para Te agradecer, ó Deus, pela Tua palavra, pelo Teu ensino, o ensino da Tua palavra durante toda essa semana, pela Tua voz que se fez ouvir, pelo toque poderoso da Tua graça sobre as nossas vidas, pelo Teu abraço, pelo Teu acolhimento. Nós queremos Te agradecer nessa sexta-feira por tudo que fizestes, por tudo que tens feito, por tudo que continuarás fazendo em nós, por nós e através de nós, meu Deus. Continua nos sustentando com a Tua mão forte. Guarda as nossas mentes, os nossos corações, as nossas casas, debaixo do sangue de Jesus Cristo. A cada dia nos fortalece, assim como nos guiastes durante esses 5 anos até aqui. E que bom que até aqui temos entendido o que o Senhor tem para nós e o que o Senhor tem nos chamado para fazer. Muito obrigado pela luz do mundo que
tem se manifesto sobre as nossas mentes e os nossos corações, nos ajudando até mesmo nos dias da nossa calamidade, das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, das nossas lutas. Obrigado pelas vitórias do Senhor em nós. Obrigado pelas vitórias que nos destes, que Tu tens nos dado e aquelas que o Senhor ainda nos dará. Que cada coração, cada vida, meu Deus, seja surpreendido, cada coração, cada pessoa seja surpreendida de forma gloriosa e poderosa nesses dias. Que esse final de mês seja marcado por muitas bênçãos, Pai, no ambiente de trabalho dos Teus filhos, que não falte luz do Senhor lá. O Senhor abençoe, o Senhor multiplique as bênçãos do Senhor sobre eles. Que a gente possa continuar honrando, Senhor, todo o trabalho missionário que tem sido feito ali em Moçambique. A gente possa continuar honrando todo o trabalho que tem sido feito diariamente aqui, alimentando vidas, acolhendo vidas, orando por pessoas e ouvindo como a gente tem ouvido corações desesperados todos os dias. Ajuda-nos, traz luz a cada dia. Traz luz de Jesus a cada dia para os nossos olhos, para o nosso entendimento, para o nosso coração. Que a gente caminhe firme na Tua palavra, que a gente caminhe, Senhor, apegado à Tua palavra, que a gente caminhe, Senhor, em comunhão contigo, vivendo uma relação profunda de amor, de gratidão, Senhor, uma relação de liberdade que há em Cristo Jesus para a glória do Teu nome. Que a gente possa ser a igreja que o Senhor Jesus quer que sejamos, os discípulos que Ele quer que nós sejamos, que a gente viva o que Ele quer que nós venhamos a viver, que a gente experiencie o que Ele quer que a gente venha experienciar da Sua graça todo dia, que nós experimentemos a Tua bondade, o Teu favor, a Tua glória de Deus sobre as nossas vidas. Eu te peço no nome de Jesus, nos dá uma tarde abençoada, uma noite abençoada, um final de semana abençoado. Ah, meu Deus, nos dá um final de semana cheio da alegria do Espírito Santo, Deus. Nos dá uma semana abençoada. Nos dá uma semana abençoada. Nos dá uma semana abençoada. No nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Para o louvor do nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Muito obrigado por todas as coisas. Continua conosco e ajudando os teus filhos. O Senhor abençoe poderosamente a vida de cada um daqueles que têm se achegado e têm caminhado conosco. Aqueles que têm entendido a importância de contribuírem com esse trabalho. Porque não contribuem só com o que é feito na live aqui, mas com tudo aquilo que tem sido feito, ó Deus, para além dessa live. Quantas vidas têm sido ajudadas. Eu te agradeço por isso. Nós cremos, ó Deus, que a gente ainda vai multiplicar e vai ver o Senhor multiplicar para a glória do seu nome. Nós vamos ver o Senhor ainda nos dar possibilidades, nos dar graça, fôlego, para a gente continuar avançando. Continua cuidando de cada coisa que a gente tem feito com o Senhor, com amor, com carinho. Abençoa nossas casas. Obrigado pela alegria que é andar com Jesus e a liberdade que é estar em Cristo. Porque em Cristo Jesus nós somos livres. Nós somos livres. Nós temos a luz do mundo conosco. Obrigado, Pai.
nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades. Ajuda-nos no caminho, ó Deus. Fortalece-nos no caminho. Sustenta-nos no caminho. E nos faz gente cheia do Espírito Santo a cada dia. Muito obrigado, porque eu tenho convicção. Eu tenho convicção de que tu estás conosco a cada dia. E que o Senhor tem confirmado esse trabalho em amor e graça a cada dia nas nossas vidas e sobre as nossas vidas. Eu te agradeço, Jesus. Tu és a luz do mundo. Tu és a luz da nossa vida. Por isso, Senhor, nós não andaremos em trevas. Fica conosco. Tu és tudo para a gente. Tu és tudo em nós. Abençoe poderosamente a vida do irmão Souza, da irmã Fernanda, a vida do pastor Gilvan, da pastora Eliane. Abençoe poderosamente a vida da irmã Mirtes. Abençoe poderosamente, Senhor, a vida da irmã Paula, da irmã Adriana Florencio, a vida da irmã Wanda, da irmã Luciana. Abençoe poderosamente a vida das pessoas. Abençoe poderosamente a vida da irmã Eunice, do irmão Glóris, a vida do doutor Renato. Abençoe e alcance a vida, Senhor, do nosso irmão Reinaldo, ó Deus. Dê vitória a ele naquilo que o teu filho precisa neste tempo fazer como cirurgia. Glorifica o teu nome na vida dele, em tudo ali, ó Deus. Alcance a irmã Conceição, dê vitória a ela. No nome de Jesus, Senhor. Dê vitória a cada um de nós, ó Deus. Dê vitória a cada um de nós, meu Deus. Dê vitória e abençoe poderosamente a vida da irmã Mirte, seus familiares. Abençoe poderosamente a vida da irmã Aline Livorati, os seus familiares, a irmã Sandra e os seus familiares. Abençoe poderosamente a irmã Cessa e os seus familiares. Abençoe a irmã Jesse e os seus familiares, a irmã Lulu, Senhor, e os seus familiares. Abençoe o nosso irmão Ricardo ali de Salvador e os seus familiares. Abençoe poderosamente a vida do pastor João e dos seus familiares. Abençoe, ó Deus, a vida do pastor Adelino e os seus familiares, pastor Eliezer e os seus familiares. Abençoe poderosamente a vida da missionária Lucivânia, a vida do Brian, da Laura Steff, a vida de Fátima Costa. Meu Deus, abençoe poderosamente. Abençoe poderosamente a vida de Serafrásio, Dona Rita. Abençoe poderosamente, ó Deus, os nossos familiares, irmãos, irmãs, primos, primas, sobrinhos, sobrinhas, tios, tias. Meu Deus, abençoe poderosamente as nossas famílias, os nossos familiares de perto e de longe.
Abençoe poderosamente os familiares dos teus filhos, Senhor. Os familiares dos teus filhos, de perto e de longe. Abençoe poderosamente. No nome de Jesus. A glória de Jesus. Abençoe poderosamente. Eu te peço, ó Deus, cuida de cada um de nós. Abençoe, Pai, a vida do pastor Tiago, da missionária Suzana, que são missionários ali da CEPAL, que estão ali, Senhor, em Moçambique. Obrigado pelas portas que o Senhor tem aberto, porque o que começou, Senhor, de forma tão simples ali, alcançando aqueles pequeninos dos céus. Já são 2 portas abertas agora. Eu te peço graça para que a gente possa continuar como igreja e como ministério, somando com esse trabalho. Nós temos estabelecido propósitos e eu creio que o Senhor ainda me dará alegria de ver de 50 a 100 pessoas contribuindo mensalmente com esse trabalho, Deus. Eu creio que o Senhor tem permitido, às vezes, alguns testes, alguns embates, alguns desertos. Mas é porque o Senhor tem coisas grandes para entregar. E eu creio nas vitórias que vêm da tua parte, ó Deus, sobre os nossos corações. Honre esse projeto pela tua vontade, pelo teu plano, pelo teu propósito. Tu tens visto a sinceridade com que nós temos trabalhado e o amor e dedicação com o qual nós temos trabalhado para o Senhor, dando aos teus filhos opção no meio dessa selva que tem se transformado no meio cristão e gospel. Nós temos nos colocado como opção para aqueles que querem, no mínimo, respirar, crescendo no conhecimento da tua palavra, numa vida de oração, porque a base aqui é essa, Senhor. É palavra, louvor, oração e jejum. Nossa caminhada é essa, andando no amor e no temor, sendo uma igreja cujo espírito que habita nela é um espírito acolhedor, que faz o que dá para fazer por corações que precisam de oração, de acolhimento, de carinho, embora caminhando no discernimento do teu espírito, porque nós fomos forjados e formados nos desertos dessa vida. E eu sei que até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem sido bom conosco. Mesmo quando a gente tem o desejo de fazer alguma coisa a mais, e às vezes alguma situação não coopera, tu tens manifesto a tua bondade para conosco. E eu te peço, continua nos abençoando. Que tenhamos um final de semana de paz, de descanso. Descanso para o nosso coração, Senhor. Descanso para a nossa alma. Um final de semana sem estresse, sem a ansiedade tomando conta, sem desespero, mas com paz, com luz de Jesus na vida, porque Jesus é a luz do mundo e é Ele quem nos dá paz quando muitas vezes o coração quer descontrolar. Fica conosco, esteja conosco.
ajuda-nos em tudo. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelos 5 anos desse ministério, desse trabalho, dessa caminhada, dessa jornada. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado pelos teus sinais. Obrigado pelos corações favoráveis a esse projeto. Obrigado por aqueles que acreditam na graça do Senhor sobre esse trabalho. Obrigado por aqueles que têm se aproximado e crescido a partir da tua palavra. Que eles vivam mais e mais, a cada dia bebendo das águas, da fonte que é a tua palavra. E que cresçamos juntos na nossa comunhão, na nossa amizade, na nossa relação com Jesus. Nós te pedimos que seja assim, ó Deus, para a tua glória, para o teu louvor, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Divino Espírito Santo seja com todos nós, hoje, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Um ótimo final de semana debaixo da graça de Deus. Domingo, se o Senhor permitir, nós estamos aqui às 10 da manhã, na presença de Deus, adorando o seu nome e recebendo da porção da sua palavra. Deus abençoe a todos. Tenha um final de semana debaixo da graça e lembre-se, não desista de você, porque nós não vamos desistir. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Terra além do rio, que chamamos doce eterna, quando o Salvador ele chamar a mim e a ti. Deus abençoe no nome de Jesus.